Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Gente, eu acabei de facilitar uma constelação agora por Skype e quando eu fechei os olhos e entrei no campo da minha cliente, me veio uma frase que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha pensado assim. A tristeza é egoísta, a felicidade é altruísta. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês conseguem imaginar a profundidade do que isso significa? Ser feliz é muito mais difícil do que ser triste. Eu até gravei um vídeo uma vez falando, há mais de um ano atrás, falando sobre a frase do Bert Kneck, que a felicidade dá medo. Porque na felicidade a gente é solitário, a gente não tem muitas companhias. Na tristeza a gente tem um monte de gente junto, para sofrer junto, né? E brasileiro ainda, latino, acha bonito sofrer junto. E pra gente ser feliz requer um preço a se pagar. Como também na tristeza, também temos muitos preços a se pagar, né? Toda escolha. Cada escolha é uma renúncia, né? E pra gente ser feliz, a gente tem que carregar a culpa e dizer: eu banco a minha felicidade. Eu aceito o destino dos meus pais, eu aceito o destino dos meus amigos, eu aceito o destino dos meus irmãos e me coloco no meu lugar. Eu não sou Deus para achar que está errado o que eles vivem. Ou eu não sou maior que os meus pais para achar que eu sei o que é melhor para eles e eles não podem viver assim, essas escolhas que eles fazem são erradas. Oi? Os pais são os grandes. Eles sabem o que é melhor para eles, mesmo que aparentemente às vezes não pareça. Às vezes a gente se coloca maior que Deus e pega o sofrimento do outro e a gente carrega algo que não é nosso. E a gente tira a dignidade do outro com isso. A gente rouba uma parte dele pra gente. Isso não é digno. Nessa constelação que eu acabei de facilitar, é uma mãe culpada, não passa a tristeza dela. Eu não choro perto dos meus filhos porque eu não quero que eles sofram. Isso é um grande engano, gente. Não que os pais têm que ir lá chorar para os filhos. Não é isso e não é o papel dos filhos ouvir o choro dos pais. Não é isso. Mas esconder, não se olhar, não parar para resolver as coisas, para poupar os filhos é um grande erro. É um grande engano. Os filhos, eles estão bem quando os pais estão bem. Os filhos ficam bem quando os pais resolvem as suas próprias questões. E neste caso, teve 2 abortos escondidos nessa história. E os 2 abortos vieram à tona nessa constelação. Então ela não tem 2 filhos, ela tem 4 filhos. 2 vivos e 2 que não puderam ficar muito tempo. E independente, gente, se o aborto é provocado ou se é aborto espontâneo. Quando essas almas elas não são reconhecidas, acolhidas no coração, a família apresenta
problemas. Ou nos irmãos, né, nos outros filhos, ou numa geração seguinte. Quando os filhos desses filhos começarem a nascer. Onde tem segredo tem problema. Porque as pessoas não ficam no seu lugar. Tem outros vídeos, alguns de vocês que já acompanham há mais tempo sabem sobre as ordens do amor, sobre as leis, né, que Bert Hellinger acessou, descobriu, observando as constelações. Existe a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio de troca, né? E nesse caso dos abortos, que é muito comum a gente ver nas constelações, é muito comum ser infringida a lei do pertencimento. O que diz essa lei? Que todos do sistema têm direito de pertencer. Então, se algum membro do sistema é excluído, seja um aborto, ou seja um alcoólatra que ninguém tem vergonha daquela pessoa, exclui, ou um drogado, ou enfim, o que quer que seja, filho fora do casamento. Onde tem segredo, tem problema. Só a verdade cura. Então, voltando à questão do aborto, se esses filhos não são reconhecidos, eles influenciam. Aí a pessoa vem o cliente com uma tristeza que não sabe de onde que vem, com uma depressão, ou os filhos começam a apresentar problemas, vai ver, tá ligado. Aquelas almas que só querem um olhar. E foi tão lindo o movimento que aconteceu dessa mãe reconhecendo finalmente esses abortos, esses filhos. Ela falava para ele, o que você quer falar, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? E a frase de cura era, agora eu vejo você, naquela época eu era muito imatura, você não pôde vir, eu não pude, mas agora eu vejo a besteira que eu fiz, e agora eu vejo você, eu sinto muito. E aí a alma pode descansar. E a outra frase linda que eu ia dizer o filho disse para a mãe, eu só quero a sua bênção. Ai gente, foi tão lindo. Eu nunca tinha visto essa frase. E aí ela disse, eu te abençoo. Eu tô com o nariz meio vermelho porque eu acessei essa memória, eu fiz o papel desse filho. É possível também, por Skype. A gente não fica só nos bonecos e nos objetos por Skype. Às vezes eu sinto a necessidade de acessar essa memória em mim. E eu estava fazendo, nesse momento eu acessei a memória desse filho e eu disse, eu só quero a sua bênção. E na hora que a mãe falou, eu te abençoo, meu filho, agora eu te vejo, eu te amo. Me veio um alívio, uma alegria e eu pude descansar. Então, gente, é muito, muito sério essas exclusões, né, que a gente faz, e não é por mal, a gente não sabe, né, que o efeito que isso dá, mas isso é uma alma. Eu falei para ela, você tem um filho de tal idade, uma filha que viveu e que vive com tantos anos, e esses dois filhos, um que viveu 2 meses, o outro que viveu 2 semanas, não importa, eles ficaram aqui na Terra por um tempo, eles fazem parte. Teve uma outra vez, uma constelação em grupo, essa foi em grupo, que uma mãe trouxe seu filho para constelar porque ele tinha síndrome do pânico, e nesse caso foi aborto espontâneo. Não foi provocado. Só que também não era um filho reconhecido. Na nossa sociedade, a gente fala, perdi, vamos fazer outro, né? A gente, em muitos casos, a pessoa bloqueia o sofrimento para não passar pela dor, né? E não reconhece.
E nesse caso foi o que aconteceu com ela. Ela estava totalmente anestesiada, ela não conseguia acessar esse filho. E esse aborto, né? E esse filho, ela nem lembrava. A constelação foi acontecendo, esse filho que tem síndrome do pânico, que veio constelar, estava totalmente ligado, a síndrome do pânico estava totalmente ligada ao não reconhecimento desse irmão. E quando a mãe conseguiu acessar esse sentimento, o pânico foi embora. Conseguiu acessar esse filho, conseguiu acessar esse sentimento, conseguiu acessar a dor da perda de um filho. O pânico saiu do campo. Então, assim, não é regra, não é quem tem síndrome do pânico que é isso. Não é isso, mas é o que falta, né? Quando a doença vem, quando os problemas vêm, o que falta? O que não foi olhado? O que está em desordem? O que está em desequilíbrio? Né? Então, eu comecei dizendo sobre a tristeza é egoísta e a felicidade é altruísta e fui cair no assunto do aborto, né? Às vezes a gente fica preso na tristeza e não tem contribuição aí com o mundo. Aí às vezes a gente acha que a gente não acha o nosso potencial na sociedade, assim, não consegue achar o nosso propósito, a nossa missão de vida. Por quê? Porque a gente ainda está a serviço da tristeza, da morte, da dor. Prefere ficar ali junto, sofrendo, todo mundo, a família junto. E aí a gente reclama porque a gente não se encontra. Por quê? Porque a gente não está a serviço da vida. Porque para a gente estar a serviço da vida, requer que a gente carregue tudo que isso traz. Mas é um ganho gigante. Isso traz responsabilidade. Normalmente as pessoas não querem crescer, elas não querem ter responsabilidade. É uma escolha. A tristeza é egoísta. A felicidade é altruísta. Quando a gente está feliz, a gente irradia e a gente dá bons exemplos. A gente mostra para as pessoas que é possível. A gente só consegue ensinar com exemplo. E aí a gente acessando a alegria, a gente consegue ser inteiros. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje, meu bate-papo de hoje. Espero que você tenha aproveitado. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só entrar no site soulivremente.com.br e a gente se vê. Um beijo, tchau!